Então prepare teu coração, porque essa passagem bíblica está em João capítulo 4, uma passagem muito conhecida de cada um de vocês. João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Glória a Deus. Jesus então estava aqui mantendo um diálogo com a mulher chamada então mulher samaritana, mulher então que estava junto ao poço de Jacó. O tema desta mensagem é: quem tem sede, vem. Eu começo aqui essa ministração fazendo uma seguinte pergunta para você. Eu mesmo já tive experiência com isso e faço também essa pergunta para você. Em algum momento da sua vida, você já ficou alguma vez com sede por um longo período? Veja bem, sede por um longo período sem ter água para beber? Quem aqui já teve essa experiência? Já? Aquela sede imensa e que você estava desejoso por um copo cristalino de água fresquinha. Eu digo para você que eu já tive. E eu vou dizer uma coisa para você: foi uma sensação incrível quando você está com imensa sede, que alguém lhe oferece um copo de água fresca para beber. É ou não é? É muito bom. E eu posso também imaginar que para você, quando você estava com muita sede, que você teve acesso a essa água, você sentiu também a mesma sensação de alívio. Pôde saciar a tua sede. Eu me recordo que, das épocas em que trabalhei no Correio, 3 anos e meio mais ou menos, na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, eu por diversas vezes pude ter essa experiência de, não era a rua como hoje, tudo asfaltado até na terceira zona, mas na época tinha muita terra, muita areia, até para andar de bicicleta era meio difícil, meio complicado. Sou daquela época, inclusive, que até mesmo a Avenida Presidente Kennedy aqui,
era também muito difícil de se locomover. E eu me recordo que alguns dos distritos que a gente pegava, irmãos, tinha que andar muito. E eles ofereciam uma bicicleta, que a gente andava com a bicicleta, era muito complicado. E de hora em hora a gente pegava aquela correspondência, entregava para o cliente e a gente pedia, né? Às vezes fica até constrangido, porque às vezes a pessoa sai de lá de dentro, às vezes a cozinha da pessoa é tão longe, distante, mas a gente com tanta sede chegava para o cliente e falava: senhora, por favor, poderia me dar um copo de água? Por quê? Porque estava a minha garganta seca, eu estava almejando um copo de água. Eu me recordo que também quando eu trabalhava de TASSI, técnico de atendimento comercial de Sabesp, e nós, como monitor, como também TASSI, a gente fazia leitura e entregava conta de água para os clientes. Eu pegava um distrito muitas vezes daquela área mais longe, mais na divisa de Praia Grande, região do Flórida, região do Jardim Imperador, lá do Praia, a maioria tudo casa de temporada. E eu me recordo muito bem que apesar de a gente tirar a leitura em todas as casas, gente, não tinha morador. E aquele sol escaldante, eu esperando que alguma daquelas residências tivesse uma alma viva, que pudesse vir a me atender para me fornecer um copo de água. De tamanha sede que eu tinha. Era uma sede imensa que eu tinha. E quando aparecia essa alma viva, querido, eu chegava e falava: por favor, me dá um copo de água. Gente, eu ficava feliz quando alguém, além do copo de água, trazia uma jarra junto. Você sabe o que é que tinha gente? Pode acreditar nisso, que quando eu pedi um copo de água, eu trazia um copo de água mesmo, e daquela de 150 ml, assim, ó, um copo. Aí eu falava: ai meu Deus, não dá, né? Fica constrangido de pedir de novo. Aí a pessoa vai lá dentro da casa dela para pegar outro copo, entendeu? Mas tinha pessoa que já imaginava o quanto que eu podia estar de sede, já olhava para mim, sabe, suando, e simplesmente trazia aquela água geladinha, fresca, e a gente tomava. Como era bom, 1, 2, 3, eu dava umas pedaladas, quando era carteiro, quando era TASSI, tinha que ser mesmo na canela, andando, mas já era o suficiente para me saciar por um momento e andar mais alguns quilômetros. Gente, eu posso dizer para você, eu trabalhei também de carteiro, cobrindo férias. Uma vez eu me ofereci para cobrir férias em Miracatu, cidade aqui pertinho deles, aqui de Juquiá. Uma cidade antes, né? Acredito, antes de Juquiá, Miracatu. Ali no início da BR, indo daqui. E eu me lembro que, gente, olha como foi sofrido. E eu aceitei trabalhar, cobrir férias naquela região, porque todo mundo almejava realmente trabalhar, porque entrava um dinheiro a mais que o Correio pagava por estar saindo da área, região de trabalho, para prestar serviço em outra região. E eu estava para casar, desejoso para casar, e que a gente não faz para casar, né, irmãos? E eu precisava de uns dinheiro para poder comprar algumas coisas para o casamento, construindo, fazendo algumas coisas. Eu falei: vou falava com o chefe do CDD lá, seu Edson, e falava: seu Edson, por favor, se tiver alguém aí, manda eu, se tiver alguma oportunidade, que eu preciso de um dinheirinho mais, estou para casar. E ele me colocou, irmãos, nessa cidade. Gente, olha, se arrependimento matasse. Só não me arrependo porque entrou o recurso que a gente precisava. E olha, eu me lembro muito bem que, apesar do Correio ter dado até aqueles vale de alguma coisa, a gente utilizava isso para outra finalidade. Eu me lembro como hoje, que é como se trocasse. Por exemplo, se eu almoçasse, eu não jantava lá, que eu ficava num hotelzinho que tinha na cidade, que era o único, na avenida, eu acho que da Saudade, se eu não estou enganado, que era uma avenida principal que tinha em Miracatu lá, o que tem. Interessante que eu tomava o café do hotel, almoçava e ficava sem jantar, ou não almoçava para poder jantar. Tudo isso para economizar, para poder casar. E a gente passava por esse momento difícil na vida. E olha, imagine numa cidade onde tem morros para subir. Era aquela.
E mesmo com bicicleta para subir aqueles morros, era aquelas descidas, era aquela subida. Eu falei, olhava para aquela subida e falei, não acredito. Tem carta para entregar lá na ponta, daqui é dessa rua que eu tenho que subir. Isso tudo. E aquele sol escaldante, irmãos. E quando tinha que passar para o outro lado da rodovia, num outro bairro que tinha lá de Emiracatu, ó, essa entrega aqui é lá do outro lado. Mas tem bairro do outro lado da rodovia? Tem, é um bairro tal. E você tem que ir lá, é perto de um posto de gasolina que tem. Oh, meu Jesus, eu falo assim, meu Senhor, como eu queria que aqueles 30 dias passassem rápido, gente. Porque era uma sede, era um desgaste físico. Eu já era magro, né? Ainda bem que dizem que o amor é cego. Então era pele e osso. Verdade, viu? Quem vê meu álbum de casamento, viu? O casamento fez muito bem para mim. Então, e realmente eram momentos difíceis, que a gente subia ali, pedia um copo de água, saciava por algum momento e ia para a batalha novamente. Mas eu sei o que é uma necessidade de água. E eu posso, irmãos, ficar aqui imaginando uma coisa. Eu quero já começar falando aqui para você. Gente, é impossível pensar na vida sem pensar na água. Você já imaginou a importância de termos a água, irmãos? Tem muita gente hoje que não sabe da importância de água. Eu posso até dizer uma coisa: hoje a briga é por petróleo, mas chegará o momento em que a briga será por água. E está aí um segredo que eu quero falar para vocês. Sabe por que o exterior, tanto a Europa, como os outros países da América, eles todos estão aí cobiçando o Brasil e querem o Brasil? Essa exploração do Brasil? Porque você sabia que a maior parte de água que existe no planeta está no Brasil? Está na Amazônia. E você sabia que a Amazônia, ela não é toda do Brasil, mas a maior parte é do Brasil? Agora você já imaginou, queridos, a riqueza que tem o nosso país? Então, a intenção é que o Brasil se endivide, realmente que empreste dinheiro para o Brasil, que o Brasil quebre, porque assim pode até oferecer uma Amazônia para eles. Deu para você entender a preciosidade? Então existe muita coisa que nós não sabemos. A Bíblia diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então tome muito cuidado, porque às vezes, por trás de aquilo que você acha que é simples, na sua razão, existe um motivo pelo qual o inimigo ele trabalha para tentar nos roubar. Algo que é tão precioso que aos nossos olhos não tem nada a ver. Mas fica aí uma dica para vocês. Então, eu digo que só existe vida onde há água. Porque água é vida. Quando há água, há vida. Então existe uma importância muito grande na água. Quantos concordam comigo aqui? Então, além de ela saciar a nossa sede, a água também serve para outras coisas, para outras finalidades. Por exemplo, para que serve a água aqui? Além de saciar a nossa sede, para que ela serve? Para limpar. Quantos que utilizam água aqui para limpar a casa? Quantos que utilizam água só para limpar a casa? Para quê? Para tomar banho. Acredito que hoje você usou água para tomar banho. Está todo mundo limpinho hoje aqui. Ô glória! Agora, sabe por que nós nos banhamos? Vivian, sabe por quê? Porque quando a gente fica o dia todo exposto nos ambientes, ainda que seja dentro de casa, você já percebeu uma coisa interessante? Que apesar do apartamento estar fechado, eu não sei quem trabalha com limpeza aí de apartamento, sabe disso que eu estou dizendo.
que as pessoas, muitas vezes, que têm apartamento aqui na cidade, eles pagam uma pessoa para estar pelo menos de 10 em 10 dias, ou de 15 em 15 dias, limpando o seu apartamento. E você há de convir comigo que apesar da casa estar fechada, junta poeira. É assim ou não é? Você vai dizer, mas ninguém abriu essa casa, Flávia. Por que essa casa está suja? Porque há impurezas no ar. Então presta bem atenção, Vivian. Se a gente está se expondo tanto assim no meio ambiente, no ambiente, existe algo contaminando a gente. O nosso corpo, quando ele fica sem banho, ele fica contaminado pelas impurezas e sujeiras deste mundo. Então, quando nós nos banhamos, nós tiramos, nós eliminamos a sujeira ou aquilo que está contaminando o nosso corpo. Então a água, ela é um presente de Deus para as nossas vidas, sim ou não? Porque se a água seca, a vida também fica seca. Já imaginou sua vida sem água? É difícil, né? Agora, qual a importância da água para o ser humano? Eu estive pesquisando isso. Olha só que coisa, hein? Primeira coisa, uma das coisas que acontece, a importância da água, ela ajuda a hidratar. O que a água ajuda? Isso. Ela ajuda também a uma coisa muito importante no nosso organismo. Ela ajuda a transportar nutrientes até as células. Presta bem atenção. Ela ajuda a transportar nutrientes até as células e auxilia na eliminação de toxinas do corpo, através, sabe do quê? Do suor e da urina. Quantas pessoas aqui já não suaram? O que é isso? Isso daí é eliminação através da água que você consumiu. Você está eliminando as toxinas do seu corpo através do suor. Olha que coisa, também através da urina. Quantos aqui, além de mim, enfrentam dificuldades na absorção ou para tomar água aqui? Seja sincero, você está no templo do Senhor. Fala aqui, que considera que realmente tem dificuldade, ou teve em algum momento da sua vida de consumir água. Amém ou não? Levanta a mão, abençoado. Não acredito que só 50%, não. Acho que mais, né? Todos os demais tomam o suficiente de água. Meu Jesus, olha só. Sabe quanto que se recomenda para as pessoas tomarem de água por dia? Todo mundo sabe, né? Só não pratica. Quanto que é? Deixa eu tomar minha água aqui. Quanto? Cerca de 2 litros de água por dia. Sabe por quê? Alguém aqui sabe, quem trabalha com medicina, não responde. Quero só saber quem sabe. Quanto que o nosso corpo, de quanto por cento de água o nosso corpo é composto? Quem trabalha com medicina não vale. Só quem não trabalha com isso. Quanto? 70%. Você ouviu alguém sussurrar no seu ouvido? 70%, ou seja, 70% do meu corpo é água. Agora tu imagina o quanto é importante a água, irmãos. Então por isso que se recomenda 2 litros de água por dia. E a falta disso pode causar vários problemas ao funcionamento do nosso corpo. Você sabia que vem doença quando você não toma muita água? Pode perceber que quando você toma, ou quando você logo percebe quando você está tomando pouca água, tá bom? Vai urinar para você ver a cor da sua urina. Você está notando lá, está bem escura, é porque está tomando pouca água. Quando você tem uma frequência de uso de água, quando você está tomando água o suficiente, a sua urina é mais clara. É assim ou não é? Porque está eliminando toxinas. Quando você não urina ou tem dificuldade para urinar, demora-se mais e as toxinas, né, elas estão ainda retidas no seu corpo. Principalmente, por exemplo, no meu caso, depois que eu infartei, eu tenho 6 comprimidos de manhã que eu tomo e mais 3 de noite. E a médica falou comigo, a cardiologista, dizendo: você tem que tomar água, Cláudio.
Aí eu falei para ela, mas doutora, eu tenho dificuldade, não sei porquê, doutora, mas eu faço de tudo para tomar água, mas é uma luta, é uma batalha. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, pelo menos na hora de você tomar o remédio, empurra água o quanto você puder. Você precisa tomar água, por quê? Porque o seu fígado, ele está trabalhando, e seu rim também. E elimina todas as impurezas do seu corpo através da urina. E precisa disso, precisa de água. Se nós soubéssemos disso, a importância, nós não deixávamos de tomar água, Arari. De tão importante que é a gente tomar água. E olha que coisa impressionante, me perdoe, viu? Até os fabricantes de refrigerante vão brigar comigo agora. Ou vão me processar, porque existe uma pesquisa, pode pesquisar no Google depois e veja os males que tem um copo de refrigerante. Você sabia que você tomando um copo de refrigerante, você tem que tomar cerca de 20 a 30 copos de água para poder eliminar as coisas ruins que você tomou, que estavam no refrigerante? Então tu imagina, você gosta de uma coca, né? Fala aí, já vi logo. Nesse Natal então, hein? Veja bem, hein? Imagine 2,5 litros de coca, aleluia. Aquela pretinha, vem trincando. Oh, maravilha, né? Imagine quanto que você não tem que tomar de água para repor. Olha aí. Que coisa, irmãos. Mas nós não sabemos. E a gente prefere refrigerante. Tem gente que não pode ficar sem refrigerante na geladeira. Tem gente que só toma refrigerante. E eu vou dizer, irmãos, toma suco ou refrigerante. Escuta, irmãos, até suco. Tá bom? Não estou falando de suco, eu estou falando de água. Suco não substitui a água. Não adianta. Fale para especialista para você ver. Refrigerante não substitui a água. É água que a gente precisa, não é de suco. É água que a gente precisa. Então, por que isso? Porque a água, ela satisfaz. Parece que a água fica mais fresca no verão, né? Apesar que agora entramos no verão e parece que ainda continuamos no inverno, né? Imagine no deserto, irmãos. O deserto, você sabe como é que é um deserto, né? De dia, o sol escaldante. De noite, é um frio terrível. A Cris, ela teve a oportunidade, pastora Cris, de ir para aquelas terras onde tem o deserto. E acredito que o guia deve ter explicado para ela essas coisas. É impressionante a região do deserto. Agora você imagine comigo. Água no deserto vale o quê? Vale mais que ouro. Irmãos, imagine, se não houvesse uma só gota de água, que sentido, irmãos, o ouro haveria de ter sem água? Porque tendo água tem vida. O que adianta você ter o ouro e você não ter água? Você está morto. Porque o teu corpo é composto de água. O ouro não vai suprir a necessidade do seu corpo, deu para entender? Você precisa de água. Então, num deserto escaldante, água vale muito mais que ouro. Então, as empresas hoje de abastecimento de água, elas não precisam pesquisar como as pessoas são. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa do seu produto. Você já viu alguém aí fazendo pesquisa, ligando para você e dizendo: senhor Fernando Riquelme, muito bem, vocês tomam água na sua casa? Vocês usam água na sua casa? Tem alguém que fala isso? Não. Por quê? Porque é uma coisa que é de extrema necessidade, de sobrevivência. É questão de sobrevivência, Cris. Então, as empresas de água sabem que o Anderson precisa de água. Então ela nem vai perguntar se você precisa do produto delas. Entendeu como é que é? Como é que são as coisas? Todo mundo precisa do seu produto. Então levanta para o sentido espiritual aqui. Da mesma forma, todo mundo precisa de Jesus. Vou repetir, todo mundo precisa de Cristo. E nessa passagem que eu acabei de ler aqui, fala de
Jesus conversando com a mulher. Ele disse para ela assim: quem beber desta água, desse poço natural, dessa água natural, ele tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém ou não? Vamos ver o que diz João 7,38. Coloca para mim aí. João 7,38. Pode ler. Jesus disse isso, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão da onde? Do seu ventre. Então vamos lá. Olha para quem está do seu lado e repita assim, fala para ele: quem tem Jesus, recebe o Espírito Santo, a água que satisfaz. Deu para você entender o que seria de nós sem a água? No sentido espiritual, o que seria de nós sem a fonte de águas vivas? Nós estaríamos mortos, perdidos, estaríamos destruídos. Uma outra coisa que eu quero aqui frisar é que, além de satisfazer o desejo, a água também, existe algo muito importante na água, que nada é capaz de substituir a água viva. Nada. Sabe por quê? Porque hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o homem tem buscado saciar-se. Muitas vezes eles estão cansados, mas estão querendo se satisfazer, ou querendo coisas mais práticas para substituir a água. E sabe como que ele substitui hoje? Com refrigerantes, com sucos, na tentativa de que outras coisas saciem a nossa sede, irmãos. Mas para saciar a sede é água. Não adianta você tomar refri. Você pode tomar suco, para saciar a sede tem que ser água. Da mesma forma, gente, existem pessoas hoje que estão sem Cristo. Eles vão preenchendo a sua vida com coisas deste mundo, tentando se saciar com aquilo que na verdade as deixa ainda mais sedentas. Aliás, aonde você anda buscando se saciar, hein? Saciar e preencher a sua vida. Será que você, assim como no sentido espiritual, prefere um refrigerante do que água? Mesmo sabendo que o que te dá vida é água? Ah, mas eu não consigo. Coloca aí uma coca para mim, um guaraná para mim, coloca um refrigerante para mim. Irmãos, nada substitui a água. Porque o que sacia não é o refrigerante. Você pode tomar refrigerante, mas vai te dar sede, você vai continuar com sede. Porque não vai te saciar. Você pode tomar o suco de laranja que você quiser, querido, mas nada vai substituir a água. Daqui a pouco você vai estar com sede, você vai precisar tomar água, porque só o que sacia a nossa sede é o quê? A água. Então, existem coisas terrenas, irmãos, e todas essas coisas terrenas, elas são como água salgada. Ela faz a gente aumentar a sede, mas não satisfaz. Nada substitui essa água viva que Jesus falou. E olha, é tão importante isso que eu estou falando para você, que o próprio apóstolo Paulo mencionou que não pode trazer outra coisa substituindo a fonte verdadeira de água, o evangelho da salvação. Não podemos substituir. Ainda que hoje a gente substitui a água pelo refrigerante, substitui a água pelo suco, no sentido espiritual existem muitas pessoas substituindo o evangelho genuíno de Jesus por tantas coisas que contaminam. E olha o que Paulo falou em Gálatas 1:8. Vamos ver, para a igreja da Galácia,
Vejamos o que ele falou. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Pode colocar a tradução NVI para mim. NVI. Vamos lá, nova versão internacional. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja o quê? Amaldiçoado. Então nós não podemos pregar um evangelho diferente, um Cristo diferente, porque o que sacia a sede é Jesus. Amém, queridos? Se nós olharmos para essa mulher dessa passagem de João capítulo 4, você vai ver que ela tinha ali a oportunidade de tirar a água daquele poço de Jacó. Engraçado que ela tinha a oportunidade de saciar a sede de muita gente. Olhando para o sentido espiritual, nós vemos que há muitas pessoas proprietárias de famosas empresas de água. Você tem uma ideia aí? A Nestlé, por exemplo, ela é proprietária de muitas empresas de água. Só muda o nome. Você vai colocar, vou ver lá naquelas letras minúsculas, você vai ver proprietária, Nestlé. Por quê? Porque ela foi esperta, ela saiu comprando todos os lugares de fontes de águas, irmãos. Viu? Apesar de eles serem proprietários de famosas empresas de águas, eles são proprietários, mas como aquela mulher, eles também estão morrendo de sede. Repita comigo assim: o mundo está sedento, as almas, as vidas estão sedentas. Aquela mulher samaritana, irmãos, quando conheceu Jesus de verdade, ela se tornou a primeira missionária daquele lugar. Ela deixou o seu cântaro, irmãos, e foi para a cidade falar de Jesus às pessoas. Olha, ela tinha necessidade de água, mas depois que ela começou a conversar com Cristo, ela deixou o cântaro de lado e foi para a cidade contar quem era Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher foi lá, falou com eles, e eles saíram da onde eles estavam, e estavam sedentos em ouvir Jesus. Vamos ver João capítulo 4, verso 28, vamos ver. João 4, 28. Olha o que diz, mulher, depois que ouviu de Jesus aquelas palavras: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, você é quem pediria água e eu lhe daria a água da vida. Olha o que diz. Então, deixando o seu cântaro, a mulher samaritana voltou à sua cidade e disse ao povo: vamos ver, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Vamos no 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aqueles homens saíram de lá, de onde eles estavam, para ver quem era Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Falaram para Jesus. Vamos dizer o 33. Ou melhor, 32, né? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida e nós não vimos? Vamos para o 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam. Podem ler. Os campos, eles estão maduros para a colheita. Aleluia. 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. 37. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. 39. Muitos samaritanos, podem ler,
daquela cidade creram nele por causa do quê? Do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. 40. Assim, quando se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E o que diz aí? E ele ficou o quê? 2 dias. Será que tem gente com sede aqui? Gente, sabe o que está dizendo nessa passagem? Os samaritanos estavam com tanta sede, que um dia não era suficiente, eles queriam mais 2 dias com Jesus. Nós queremos mais 2 dias contigo, vai, fica com a gente. Eu quero continuar bebendo dessa água, está tão bom, eu quero mais dessa água, Jesus, fica com a gente. E ele ficou, irmão, 2 dias. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior for a nossa sede, mais Jesus estará presente para saciar-nos. Qual é a tua sede? Qual tem sido a intensidade da tua sede? Eu não sei qual tem sido, mas o que diz aqui é de samaritanos que almejavam mais ouvir falar desse Jesus que era fonte de águas vivas. Eles queriam mais e Jesus ficou mais 2 dias com eles. E vamos no 41 agora. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. 42. E disseram à mulher samaritana, olha lá: agora cremos, não somente por causa do que você disse, mulher, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Tinha ou não tinha samaritanos com sede? Assim também tem muita gente com sede. O teu vizinho está com sede querendo água. O teu parente está com sede querendo água. Eles pedem, eles bebem, eles conhecem de águas falsificadas, produtos falsificados, para substituir a água verdadeira, mas você pode oferecer a água que sacia a sede deles. Você tem dessa fonte, você bebe desta fonte, e olha o que Jesus falou, que quem tem um contato com Ele, é tão tremenda essa experiência que Ele faz jorrar dentro de nós fonte de águas vivas, a fonte de águas vivas. Então eu posso ser uma fonte jorrando em alguém, matando a sede de alguém, matando a sede de alguém que está morrendo. Eu olho para esse texto aqui e vejo naquela cidade muitos samaritanos crendo por causa do testemunho de uma mulher que tinha bebido desta água. Se nós lermos Lucas 19, ou melhor, Lucas 16, vamos ver algo impressionante. Lucas 16, coloca para mim, verso 19. Eu sei, muitos falam que é parábola do rico e Lázaro, mas se trata de uma história verídica. É uma história verídica porque tem nome próprio. Em parábola, Jesus nunca usou o nome próprio. Aí se trata de uma história real. E naquele tempo as pessoas, antes de Jesus vir, morriam. E um que morria na promessa ficava no lugar reservado, que era o seio de Abraão. E existia um abismo que separava as pessoas entre aqueles que morriam na promessa e aqueles que não morriam salvos. Eles ficavam também ali, no Sheol e também Hades, onde aguardavam um momento oportuno para serem julgados. Hades, também, ou melhor, inferno, era o lugar onde as pessoas antes de Jesus ficavam, que era composto então do Sheol, ou seio de Abraão, onde ficava o mendigo quando morreu. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os seus dias. 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. 21. Vamos lá. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. 22.
Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. 23. No Hades, está lá, ó, onde estava sendo atormentado, ou seja, a pessoa que morre sem Cristo, sem salvação, fica no Hades, no inferno, no lugar de tormento. E ele olhou para cima e viu Abraão, e de longe, com Lázaro ao seu lado. Vamos lá. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Prestaram atenção nisso? O homem estava padecendo no inferno, no lugar de tormento, no Hades, no lugar de extrema temperatura, muito calor, o inferno, e ele pedia para Abraão para que refrescasse, e ao menos lá no Hades pudesse receber um pouquinho de água na sua língua, para refrescar daquele calor imenso do inferno. Vamos ver o que diz o 25? Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. 26. E além disso, entre vocês e nós há o quê? Um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, porque o abismo não deixa. 27. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, ou seja, por favor, já que Lázaro está aí, num extrema paz, faz com que ele ressuscite, que ele saia daqui, desse lugar onde ele está, e pregue para minha casa lá. 28. Pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, a realidade do inferno. Abraão respondeu: eles têm quem? Moisés e os profetas, que ouçam eles. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Vamos ver o 31? Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Foi permitido de Lázaro voltar e pregar? Não tem contato, pessoas que morrem com os vivos. Deu para você entender? Preste bem atenção. Alguém morreu nessa parábola, foi o rico. Estava no Hades. O outro morreu, estava no seio de Abraão, desfrutando de paz. A Bíblia diz que era assim que acontecia antes de Jesus vir. Mas quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra. E diz a Bíblia, Paulo ele menciona, no Novo Testamento está escrito um registro assim, que ele desceu às partes mais baixas da terra. E na hora em que ele ressuscitou, ele levou o cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Sabe o que isso representa? Que houve algo que aconteceu aqui. Aquilo que era o seio de Abraão, onde ficavam os salvos, que estavam aguardando a promessa, que morreu na promessa, aguardando o Messias do Antigo Testamento, e todos que morreram depois de Cristo, foi transportado esse seio de Abraão para aquilo que nós chamamos de paraíso hoje, quando Jesus ressuscitou. Então hoje existe o inferno, o Hades realmente, e existe o paraíso. Depois da ressurreição, Cristo, a Bíblia diz, levou cativo e cativeiro, deu dons aos homens. Isso quer dizer que todos que morreram na promessa, desde Adão até Jesus, foi transportado para o paraíso e estão aguardando o arrebatamento da igreja. Deu para você entender? O que eu quero dizer com isso? Houve tempo para esse rico em vida, para ele tomar da água verdadeira. Ele rejeitou, ele não quis, ele não aceitou. Agora ele estava no inferno, deu tempo.
Dava para saciar a sua sede? Dava para refrescar a língua? Foi permitido para que ele refrescasse a sua língua? Não. Sabe o que isso quer dizer, Vivian? Que vai ter muita gente querendo saciar da água, mas aí vai ser tarde demais. Eu não sei qual oportunidade que você está tendo para voltar para a igreja, para voltar para Jesus, para saciar a sua alma, a sede da sua vida. Está tendo em vida. Depois da morte segue-se o juízo. Não vai ter quem refresque a sua língua mais. Hoje está jorrando deste altar águas cristalinas, água viva. Deus está te oferecendo água. O Senhor está te oferecendo água para saciar a sua sede. Eu não sei como está a sua alma, eu não sei como está a sua vida, eu não sei no que você tem procurado saciar a sua sede. Não sei se é como eu exemplifiquei aqui. Tem gente tomando refrigerante em vez de água, mas não pode saciar a sede, porque sede só se sacia com água e não com refrigerante. Tem gente tomando suco, mas nada substitui a água. Quem sacia a sede é a água. Da mesma forma, tem pessoas saciando ou procurando saciar a sua sede nas drogas, em coisas do mundo, em luxúria, em ganância, em dinheiro, em vida regalada. Mas quem sacia a sede da alma é Jesus. Hoje o Senhor quer te dar água cristalina para beber. Aquele homem, por mais que ele queria uma gota de água, ele clamava por misericórdia, mas era tarde demais. Não deixe para a última hora, porque pode ser tarde demais para você. Hoje ainda há tempo para as almas sedentas. E hoje eu e você podemos ser instrumento para levar alguma água para alguém que está sedento. Fique em pé. Glória a Deus. Olha que coisa impressionante. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, você vai ver a Bíblia mesmo mencionando o salmista dizendo: minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Eu não sei quantos têm sede aqui. Quando Jesus ele oferece da sua água, ele está se referindo ao Espírito. Olha que coisa impressionante. Quando eu tenho encontro com Jesus, ele me concede água. Ele me concede do seu Espírito. E eu, podendo meditar na Bíblia, eu vi que em Apocalipse 22 o Senhor oferece. Vamos ver o que diz Apocalipse 22. Vamos lá. Olha o que diz Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Sabe o que eu vejo? O Espírito Santo sendo oferecido para você. Ele está dizendo: vem, eu tenho água para você. Quantos estão com sede aqui? Eu sei que você ficou cansado do seu trabalho hoje. Eu sei que tinha tudo para você fazer na sua casa, nada do que um melhor, do que um banho renovador e talvez uma cama deliciosa para deitar e descansar. Mas a tua sede foi tanta da água que jorra desse altar, que você falou: eu preciso matar a minha sede. Nada substitui essa água. Hoje eu quero perguntar para você: você está com sede? Deus está aqui para saciar você. O Senhor está aqui para saciar a tua alma sedenta. Beba desta água. Assim como eu chegava numa casa e me dava um copo de água, meu Deus, que coisa linda. Quantas vezes eu precisava de mais água e pedia para outra residência: me dá mais um copo de água. Ah, como é gostoso uma água. A pessoa queria me oferecer suco, eu dizia: não, senhora, por favor, água mesmo.
água. Eu preciso de água para saciar a minha sede. Aqueles samaritanos estavam ali. Eles podiam parar por ali, mas eles falaram: não, eu quero mais desta água. Não é todo momento que eu tenho essa oportunidade. Jesus, fica comigo. Jesus, fica conosco mais 2 dias. Tem gente que fica feliz pelas células terem parado quase 20 dias para um refrigério. Mas tem gente que está falando: que falta faz? Quanta água eu bebia cristalina toda terça-feira. Que falta faz desta água? E por isso você está aqui, porque nada substitui essa água. Você realmente está me ouvindo agora? E o que Deus lhe oferece é essa água para você saciar a tua sede. E hoje Deus está querendo suprir a tua necessidade. Ele vai te dar água. Ele está te chamando e dizendo: vem, eu tenho água para você. Eu tenho hoje algo especial para lhe entregar. Quantos aqui que ainda não tiveram uma experiência de orar em línguas estranhas? Quantas pessoas que têm aquele desejo enorme de ser batizado no Espírito Santo? Quantas pessoas hoje que não sabem o que é orar em línguas, o que é uma vida abundante, mas hoje Deus está aqui para lhe conceder o batismo no Espírito Santo. Ele está dizendo: vem, eu estou aqui para te saciar. Ele está dizendo: eu tenho um renovo para você. Quem sabe você veio aqui tão cansado, mas o Senhor está dizendo assim para você: eu vou saciar, eu vou te renovar, eu vou te dar o que você precisa, porque você está sedento, você quer mais, você quer mais. Quantos querem mais? Você e o Senhor. Você pode apagar um pouquinho essa luz? Oh, meu Deus, aonde você estiver, clame por água. Aonde você estiver, você está vivo, dá tempo. Eu quero beber dessa água. Diga para Deus: Senhor, antigamente eu tinha tanto desejo de falar de Jesus para as pessoas, mas eu mesmo estou sedento. Eu quero que essa água volte a jorrar em mim. Eu quero a tua presença em mim de novo, jorrando na minha vida. Eu quero voltar a sentir a tua presença, Senhor. Se você está se sentindo seco, vem matar a tua sede.